Olá, meu nome é Flávio, eu sou advogado no escritório Lima Nunes e Volpatti Advogados e hoje nós vamos falar sobre bem de família e imóveis de alto padrão. É sonho de todos adquirir seu bem e seu imóvel próprio, mas o que fazer quando esse imóvel chega a ser penhorado? Pode ser penhorado, já que é considerado um bem de família? Bom, a Lei 8.009 de 90 e o Código Civil trazem certos princípios que determinam quando um bem é impenhorável. E nesse ponto, a gente chega no bem de família. O bem de família, ele está determinado no primeiro artigo da Lei 8.009 de 90, que fala que a moradia do casal ou a residência da entidade familiar não pode ser penhorada. Por quê? Esse imóvel é onde a família vai construir suas raízes. Então, além disso, não pode ser um imóvel que não tem habitualidade na moradia dela. Não pode ser um imóvel que, por exemplo, você tem uma casa de praia e uma casa na cidade. Mas a casa de praia você vai uma semana durante o ano, enquanto a outra você passa o resto do ano inteiro. Essa casa de praia não pode ser considerada seu bem de família. Então, agora a gente parte para o imóvel de alto padrão. Recentemente, a gente teve uma análise do STJ sobre esses imóveis de alto padrão, se haveria possibilidade ou não desses imóveis serem penhorados. Por quê? O bem de família, ele não tem uma restrição em relação ao valor do imóvel. Então, independente do valor, ele pode ser considerado bem de família, sendo luxuoso ou não, tendo seu alto valor de mercado ou não. Então, o que acontece se uma pessoa, dona do imóvel, adquire dívidas? O credor vai entrar com uma ação para tentar receber esse crédito que ele tem direito. Só que aí o devedor vai alegar que o bem imóvel ele é impenhorável, porque é um bem de família. Mas e no caso desse imóvel ser um bem de alto padrão, ser um bem de valor elevado? O que acontece? Bom, o artigo 3º da mesma lei que define a impenhorabilidade do bem de família, ela tem uma exceção e o STJ já falou reiteradas vezes a respeito disso. Ela fala que se a dívida for contraída em razão de um financiamento para a construção ou aquisição daquele imóvel, o imóvel pode sim ser penhorado. Em um caso recente julgado pelo STJ, no RESP 1440786 de São Paulo, o STJ falou que também alcança os casos em que o proprietário firma contrato de promessa de compra e venda do imóvel e, após receber parte do preço ajustado, se recusa a adimplir com as obrigações avançadas e a restituir o numerário recebido e não possui outro bem passível de assegurar o juízo da execução. O caso foi o seguinte: uma pessoa, ela quis vender o seu imóvel e aí surgiu uma outra pessoa compradora que se interessou. O vendedor pegou e cobrou um valor de sinal. Só que essa promessa de compra e venda foi desfeita. E essa pessoa que pagou esse valor, no caso o prometente comprador, solicitou o reembolso do valor pago como sinal. A devedora, que no caso a vendedora, ela não quis devolver. Com isso, a compradora ajuizou uma ação para cobrança de valores e ganhou na Justiça de São Paulo. A Justiça determinou o pagamento, só que a devedora, que era a vendedora da casa, não pagou. E aí sim entrou-se com a ação de execução para a cobrança desses valores. Bom, o STJ julgou e foi certeiro no julgamento, porque a gente não pode deixar uma pessoa que tem uma dívida com a outra se escusar das suas obrigações. Fica pacificado, portanto, o entendimento de que nos casos em que o proprietário firma contrato de compra e venda, no caso promessa de compra e venda do imóvel, e após receber parte do valor ajustado, se recusa a adimplir com as suas obrigações, que no caso é pagar o valor que foi dado como sinal pelo comprador, é passível sim a penhora do imóvel. E além disso, o STJ também falou várias vezes que existem casos em que você pode dividir a propriedade do imóvel para ela servir como quitação de dívida.
No caso, basicamente é a descaracterização. E aí ela desmembra o imóvel para que haja alienação das áreas contíguas, como a piscina, áreas de lazer, isso tudo para quitação da obrigação de pagar. Por fim, como bem vimos, a impenhorabilidade do bem de família não é em si uma regra, existe a exceção. E no caso do bem imóvel de alto padrão, é um desses casos. Por quê? O bem imóvel de alto padrão, como ele tem um valor elevado, normalmente o valor da penhora dá para ser quitado com parte do valor desse imóvel e ainda sobraria um valor para a família comprar outro imóvel e constituir o seu bem de família. No caso, criar a sua família, o casal viver, ter sua moradia. Então, não necessariamente existe uma regra para a impenhorabilidade do bem de família. O bem de família pode ser penhorado sim, principalmente quando é um imóvel de alto padrão. Esse foi o tema de hoje. Compartilhem os vídeos, divulguem entre seus conhecidos, advogados e ajudem, curtam nas redes sociais e é isso. Obrigado.